Deus ele nos leva, mas as provações elas só vão mudando. Porque o que nos deixa perto de Deus são as provas. É isso. São as provações, são os vales. Então, ele vai usando as estratégias para não perder a gente. Eu falo que Então, privilégio dessas pessoas, né, que podem ouvir isso hoje. É igual é, a salvação, né? Hoje é de graça e muitas pessoas recusam, muitas pessoas não querem acessar o amor de Deus, né? exatamente. Essa cura, mas custou muito caro, a cruz custou muito caro, né? E Exatamente. quando a gente olha hoje, você contando esse brilho nos olhos, a gente vê o quanto teve um preço alto, né? Para Sim, a muito, perseverança, para manter, para confiar, para não desistir, né? muito. Porque todos os desafios, é muito fácil de desistir. Às vezes a gente julga muito o outro porque as pessoas desistem e param no meio do caminho. Aham, Mas é muito mais fácil desistir do que continuar. verdade. Porque muitas vezes a dor, né, o limiar da dor, o suportar a dor, é para poucos. É verdade. É por Só isso que que o é que a para gente tem que poucos. entender é o seguinte: desistir não vai aliviar a nossa dor. É. Desistir só vai atrasar o cumprimento da promessa. Uau, Então, se forte. você está pensando em desistir, você vai continuar com a dor. A dor que você sente aí, você vai continuar com ela se você desistir. Então não desista. Porque você desistindo não vai tirar a sua dor, só vai atrasar o que Deus tem na tua vida. Então, tá mais perto de chegar do que voltar. Então, ao Exato. invés de olhar para trás, continue olhando para frente, mesmo com dor, mesmo com choro, mesmo com lágrima. É. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. E a chave, né, para acelerar o processo é a obediência. É obediência. Então não adianta também querer caminhar, caminhar, caminhar e não obediência, não ter o ouvido sensível para a voz do Espírito Santo, né? Porque eu Exatamente. falo assim que enquanto eu tentei fazer na força do meu braço, deu muito ruim, Uhum. né? E levou muito mais tempo, Sim. né? Quando eu decidi ouvir a voz de Deus e deixar ser guiado pelo Espírito. Porque dos desafios, nós estamos falando aqui, as suas músicas, elas nascem Nasce em em provações. provações e em meio às aflições, né? Exatamente. Que é o que a gente tem acompanhado. E qual que foi a sua primeira canção, o momento ali que o senhor falou, olha, transforma isso em cântico, né? Nós vamos ver homens, né, da Bíblia ali, que eles transformavam aqueles momentos ali em cânticos. Quando que foi que você percebeu isso? Só afinar aqui rapidinho. Perfeito. Olha aí, querido. Até parece, né, que sabe tocar. Ah. Então, eu costumo dizer que eu não sou compositor. Porque o compositor tem facilidade de escrever canções e eu não tenho. Toda vez que Deus quer me dar uma canção, ele me faz passar por aquilo que eu vou cantar. Oh, meu Deus. Quando eu não entendia, eu ficava reclamando. Por que eu passo por isso? Deus nunca me respondeu. Daí eu fui percebendo que cada vale que eu passava era um hino que ele me dava. Quando eu percebi que cada vale que eu passava era um hino que ele me dava, eu percebi que só tinha hinos se eu tivesse vales. Depois que eu percebi que eu só tenho um hino se eu tiver vales, eu parei de reclamar dos vales. Porque entendi que os vales não são para me matar, mas é porque no final ele quer me dar um hino novo para cantar. Então toda vez que eu estou atravessando por um deserto, opa, é um hino que ele quer me dar. Gente, Jesus, acaba logo, né? Para sair logo esse louvor. Exatamente. Tem muita gente, tem muito cantor que manda mensagem para mim, Alisson, libera um hino para mim. Eu vou, mando. Hoje em dia eu nem mando mais. Por quê? Aham. Porque eu mando as canções e a canção ela não Não bate, entra. não bate com o cantor, entendeu? Foi uma canção específica que Deus deu para mim. Tanto é que tudo que ele me dá, eu gravo. Independente de dar milhões de acessos, ou dar milhares de acessos, Exato. ou dar nenhum acesso, eu gravo, porque eu sei que aquela música foi importante para mim naquele momento. Que Entrando em outra pergunta que as pessoas fazem para mim, elas falam assim, Alisson, qual que é a canção que você mais ama? E aí? Para um pai não tem isso. Qual que é o filho que você mais ama? Não tem. Não tem isso. Você pode ter 10 filhos, você vai Não tem. amar todos eles o mesmo tamanho. Por quê? Cada composição que Deus me deu, ela representa para mim uma época, Mas qual que mais um doeu? tempo, um momento. É isso, essa a minha resposta para a tua pergunta, é exatamente a mesma. A dor, ela é equiparada, entendeu? Ela é equiparada, porque o processo que você está vivendo ali naquele momento, a canção vem como um alívio para aquela ocasião. Então, assim, todas as músicas, para mim, ela tem o mesmo nível de dor e o mesmo nível de refrigério. Meu Entendeu? Deus, que forte. É. Então, aí, para concluir essa minha fala, aprenda a tirar dos desertos os tesouros que nele há. Isso é muito profundo. A gente pensa que só tem Isso é ouro. muito forte. A gente pensa que só tem ouro no meio das É. joias. E não é.
O ouro, antes de estar lá na vitrine, no meio das joias, ele está onde? Ele está no meio do barro, ele está no meio da terra, ele está no meio da argila, ele está no meio das Depende de cavar, dificuldades. para se extrair. Para se extrair. Um pedacinho, muitas vezes. Exatamente. O garimpo, ele judia demais. Ele judia demais. É, o Então garimpo ali judia você demais. corre risco de vida. Eu tenho um pastor amigo meu, em São José da Safira. Estarei lá dia 7 de Onde julho. fica? São José da Safira, é Minas Gerais. É, Minas, eu sou de Pelo Minas, nome mas da- não conheço São José da Pelo nome da Safira. cidade, você já sabe que é uma cidade que tem muitas pedras preciosas. pedras. E esse pastor amigo meu, ele tem lá vários garimpos. Olha. E lá, para você começar a escavar, você tem que fazer toda a estrutura com É. madeira, colocar coluna, colocar viga. E nesse processo de escavação, para você até chegar na preciosidade, tem risco de vida, tem Muitos risco morrem. de desabamento, tem gente que morre, tem gente que se machuca. Mas é o testemunho. É o testemunho para você conseguir extrair dali uma pedra preciosa. E essa pedra preciosa que você extrai dali, ela não vem pronta. Você sofreu para alcançá-la, você teve acesso à pedra preciosa, mas quando a gente imagina que a promessa se cumpriu e está na nossa mão, está prontinha, não, tem que lapidar, É. tem que limpar, tem que cuidar, tem que zelar, tem que trazer ela de lá para cá. Porque o processo, a gente pensa que só entrou, pegou a joia preciosa e sai do outro lado. Não, você tem que voltar todo o trajeto que você fez. O caminho que Deus. você correu o risco de morrer, você tem que voltar ele de novo, agora com a pedra, carregando ela. Então, valorize os momentos de dor. Eu levo isso dentro do meu coração. Eu sempre falo, eu valorizo mais os momentos de dor do que os momentos de bênção. Você sabia? Porque o momento de dor nos traz experiência e os momentos de bênção traz inveja. É isso. Tá entendendo? É isso. Eu gosto de compartilhar mais as minhas dores do que as minhas bênçãos. Ninguém Porque quer tem passar, né? gente- Pelas é, dores, ninguém quer passar. exatamente. Isso que você está falando do ouro, e só entende o real valor, só sabe quem conhece. Exatamente. Porque uma pessoa que não conhece, se tiver aquelas pedras soltas, se tiver aquelas Ele paredes bate o soltas, tem olho, ele não noção, sabe ela o que, não que é sabe. ouro, o que, que é barro, o que, que é, É pedra, isso, o que é não isso. sabe. A pessoa tem que A entender. pessoa tem que entender, que é o nosso Criador, né? Só Eu Deus gosto entende. de testemunhar mais as minhas dores do que as minhas vitórias. Porque, repito, as dores nos trazem experiência e traz esperança para quem está ouvindo. Mas o cumprimento da promessa, de repente a gente começa a falar, se cumpriu, hoje eu moro numa casa assim, hoje minha conta tá assim, hoje meu carro tá assim. Você vai gerar mais inveja É isso. do que esperança. Sim. Então nós temos que ter sabedoria até depois que a promessa se cumprir. Para se lembrar de onde Deus nos tirou. As pessoas precisam entender o que eu falo. Sempre que eu vou palestrar, ministrar, eu falo, olha, da onde Deus